O caminho esotérico. A conversar esta noite sobre, e espero que ponham o máximo de atenção. Cada vez que eu vier por aqui, não terei inconveniência alguma em reunir-me com todos vocês para conversar um pouco. Chegou a hora, pois, de compreender realmente o caminho esotérico, isso é óbvio. Em todo caso, não está demais dizer-lhes que o que estamos buscando, na verdade, é converter-nos em verdadeiros seres autorrealizados e perfeitos. Soará um pouco exagerado o que estou dizendo aqui, nesta sala, mas, na verdade, não vejo outro objetivo básico para nossas reuniões, senão o estudar o caminho esotérico. Isso é o fundamental. Distintos mensageiros vieram trazer suas mensagens à humanidade. No passado, nos tempos antigos, quando a humanidade não tinha desenvolvido em sua natureza interior o abominável órgão kundartiguador, a vida era distinta, a essência não estava, como lhes dizia ontem à noite, engarrafada entre o ego, não havia ego. Os distintos centros da máquina orgânica pareciam verdadeiras caixas de ressonância onde vibravam as harmonias do universo. Então era a Idade de Ouro, não existia nem o meu nem o teu, tudo era de todos e cada qual podia comer da árvore do vizinho sem temor algum. Aquele que sabia tocar a lira estremecia a natureza com suas notas. Por aquela antiga idade, que alguns chamam a Arcádia, em que se rendia cultos aos filhos da manhã, aos filhos da aurora do Mahamavantara, a lira de Orfeu não tinha caído sobre o pavimento do templo feito em pedaços. A natureza toda parecia um organismo que servia de veículo aos deuses. E é que era outra humanidade. O fogo dos vulcões e o tormentoso oceano lançando suas ondas às praias, o canto dos rios entre seu leito de rochas e o voo das aves gigantescas que então existiam, sentiam-se no fundo do ser, de forma mais profunda. Parecia, toda a Terra, feita de um organismo vivo, de fato é, mas era mais viva aquela realidade para todos os seres humanos. Se falava unicamente na língua de ouro, ainda não tinham surgido tantos e tantos idiomas, todos os idiomas da Torre de Babel. Assim, pois, em nome da verdade, vale bem a pena que nós tratemos de voltar a esse estado de consciência primigênia. Como lhes disse ontem, a essência, naquela época, não estava engarrafada entre o ego. Para que a essência viesse a engarrafar-se, foi necessário que surgisse na anatomia humana o abominável órgão kundartiguador. Nessa época, lemúrica, disséramos, a Terra tremia incessantemente, não havia verdadeira estabilidade na crosta geológica do mundo. Por isso foi que os retores da humanidade houve de tomar medidas. Sabendo eles que o organismo humano é uma máquina que assimila determinado tipo de energias, e que logo transforma e retransmite automaticamente as camadas anteriores do organismo planetário, fizeram uma alteração ao corpo orgânico. Propósito: modificar essas forças em certa forma e de certa maneira que permitissem a estabilidade da crosta geológica, e assim, deixaram liberdade como para que o abominável órgão kundartiguador, mediante certos estímulos, se desenvolvesse. Inquestionavelmente, se não tivessem havido abusos sexuais, simbolizados pela lenda aquela de Adão e Eva no paraíso terrenal, o desenvolvimento do abominável órgão kundartiguador teria sido algo mais que impossível. Os abusos sexuais permitiram que tal órgão se desenvolvesse. Agora bem, em nome da verdade, falando judiciosamente ante vocês, que estão dedicados aos estudos esotéricos, devo ter eu o valor de ser franco e dizer o que me consta, o que vivi, o que experimentei. Naquela idade eu tive corpo físico e fui um lemur como qualquer outro. Ainda recordo, claramente, as distintas tribos que viviam no que poderíamos chamar nós, hoje em dia, ranchos, mas aqueles tinham mais bem o aspecto de enormes choupanas, com seus tetos que caíam até o chão e apenas se havia uma porta por onde podia entrar toda uma tribo. Haviam também cidades na Lemúria, muralhadas, levantadas com lava de vulcões. Ali vivia gente culta, mas nos campos viviam, como sempre, gentes que não estavam dedicadas às letras. Em Lemúria a vida era muito distinta, deu-se o caso de que existiam também, ali, sacerdotes e guerreiros ao mesmo tempo. Eu conhecia Javé, o gênio do mal, um anjo caído, como diz Saturnino de Antioquia. Teve corpo físico, era um mestre de antigos Mahamanvantaras. Como sacerdote oficiava e todo mundo venerava, e como guerreiro era magnífico, usava sempre espada de ouro, e seu escudo, seu elmo e sua malha, e toda a sua vestidura militar em geral, era de ouro.
Se sabia que era um anjo e o veneravam. Desgraçadamente foi um dos que traiu primeiro ao santuário de Vulcano. Os traidores do santuário de Vulcano lhe ensinaram tantrismo negro, quer dizer, ritos sexuais nos que esse iniciado cometia o crime de derramar o vaso de Hermes Trismegisto. Falo em uma linguagem, disséramos, esotérico especial que vocês deverão entender, pois não sou muito partidário de usar, disséramos, a vulgaridade para as questões relacionadas com o sexo, devido a que o sexo, em si mesmo, é sagrado. Javé, indubitavelmente se entusiasmou com esse tantrismo negro, tratou de convencer a sua esposa de que o sistema de tantrismo negro, magia sexual com ejaculação do enseminis, era o mais indicado para a libertação. Sua esposa não aceitou, ela também era um Elohim encarnado e preferiu separar-se dele antes que aceitar o tantrismo negro. Bem, como sequência ou corolário, ele desenvolveu o abominável órgão kundartiguador. Ela não caiu e ainda não caiu. É um Elohim primordial da aurora do Mahamanvantara. Através do tempo e através dos séculos, ele se converteu em um demônio terrivelmente perverso, é o chefe supremo da loja negra. Trago à colação isto de Javé, para ilustrar o aspecto sexual e o abominável órgão kundartiguador. Obviamente, foi a traição aos mistérios de Vulcano o que engendrou a queda. Naquela antiga idade, depois da divisão em sexos opostos, as tribos se reuniam em templos especiais sob direção dos Kumarats para procriar. Mas o ato sexual era um sacramento, ninguém se atrevia a realizar a cópula química fora do templo. O rei e a rainha, na Lemúria, de qualquer país, realizavam aquelas funções ante a ara sacra. Vivendo naquele continente Mu, fui testemunha de todas essas coisas. Vivendo no continente Mu, era eu membro de uma tribo, dormíamos em uma grande choupana com todos os do meu clã. Perto a nós havia o que poderíamos denominar, hoje em dia, um quartel, gentes dedicadas à preparação para a guerra, soldados, as cidades estavam mais longe. Ao templo assistíamos sempre, normalmente, já aos ritos, já a receber a instrução esotérica dos hierofantes, mas o ambiente se sobrecarregava de instante em instante com o poder luciférico. Ao fim, todos os da minha tribo lhes deu por realizar a cópula fora do templo. A reprodução, antes daquele instante fatal, se realizava por Kriya Shakti, quer dizer, pelo poder da yoga e da vontade. Ninguém cometia o crime de derramar o vaso de Hermes Trismegisto. Qualquer zoosperma pode escapar-se das glândulas endócrinas sexuais e fazer fecunda a uma matriz sem necessidade de cometer esse delito, mas os das tribos começamos a delinquir. Eu, ainda recordo, todavia, como uma manhã nos apresentamos todos no templo, depois de haver fornicado. Das profundidades do santuário um hierofante, com espada desembainhada, nos arremessou dizendo, fora indignos, e todos saímos fugindo. Este mesmo fato aconteceu em todos os rincões desse gigantesco continente que se chamava Lemúria, era um continente que ocupava quase todo o Oceano Pacífico. Obviamente, tal evento antropológico, pertencente mais bem à antropogênese, se vê descrito nas distintas escrituras religiosas do mundo de forma simbólica. Essa é a saída de Adão e de Eva do paraíso terrenal. Fomos arremessados por haver comido desse fruto proibido que se nos disse não comereis. Devido a essa anomalia surgiu o abominável órgão kundartiguador. Como quer que estávamos acostumados aos ritos religiosos do templo durante a reprodução, no sacramento da Igreja de Roma ou do amor, ao fornicar a resultante foi o surgimento, na anatomia oculta, do abominável órgão kundartiguador. A serpente ígnea de nossos mágicos poderes, a Kundalini, que antes se levantava vitoriosa pela medula espinhal, desceu e ficou encerrada entre o chakra Muladhara, na forma de 3 voltas e meia, como a define perfeitamente a Kundalini Yoga. E o abominável órgão kundartiguador, a serpente descendente, a horrível pitão de 7 cabeças que Apolo irritado feriu com seus dardos, se projetou do cóccix para baixo, rumo aos infernos atômicos do homem, e se converteu na famosa cauda do Satã. Bíblico. Se logrou o que se queria, sim, se estabilizou a crosta geológica da Terra. Aquele abominável órgão kundartiguador chegou a cristalizar fisicamente. Não é exagerado, pois, afirmar de forma enfática, que naquela antiga idade chegaram os seres humanos a ter cauda, como a dos macacos. As forças cósmicas ou planetárias, ao passar pelos organismos advieram lunares e estabilizaram as camadas geológicas do mundo.
Quando isso aconteceu, então os retores da humanidade resolveram eliminar da humana espécie o abominável órgão cundartiguador, e o lograram. Mas houveram erros de cálculos matemáticos, demoraram-se mais do que o mandado e o ensaio resultou prejudicial, ficaram desafortunadamente, nos 5 cilindros da máquina orgânica, intelecto, emoção, movimento, instinto, sexo. As consequências do abominável órgão cundartiguador, ficou o eu pluralizado, o ego, o meu mesmo, o si mesmo. Se não tivesse sido por essa equivocação de alguns indivíduos sagrados, hoje em dia a humanidade não teria esse ego. Obviamente, quem assim se equivocaram tem um karma cósmico terrível que haverão de pagar no futuro Mahamavantara, desgraçadamente. Claro, muito mais tarde, no tempo, distintos mensageiros vieram dos mundos superiores, avataras. A palavra avatara significa mensageiro, e todos eles se pronunciaram contra o abominável órgão cundartiguador contra as más consequências do mesmo, mas tudo foi inútil. Lá, no continente asiático, trabalhou intensamente o amadíssimo Ashiata Shyama, mas tudo foi inútil. Buda, Gautama Sakyamuni, trouxe o ensinamento à Índia e se pronunciou de fato contra o abominável órgão cundartiguador. Desafortunadamente, através dos séculos, o ensinamento budista original se perdeu. Hoje é muito pouco o que resta do autêntico ensinamento de Nosso Senhor, o Buda. E quanto a Yeshua ben Pandira, Jesus de Nazaré, o Cristo, de fato se pronunciou contra o abominável órgão cundartiguador. Os 4 evangelhos são 4 textos de alquimia e de cabala, e quem os compreenda pode realizar, na verdade, toda a grande obra. Inquestionavelmente, os 2 líderes mais grandes que houveram através do tempo, foram o Buda e o Cristo. Em certa ocasião houve de apresentar-me, em um mosteiro budista, no Japão. Então se me ocorreu falar algo a favor do Cristo. Entre os irmãos assistentes se formou, pelo que disse, certo escândalo. Como o templo era budista e não cristão, se pôs a queixa, pois, ao mestre. Este veio a mim e me convidou a sentar em uma almofada, e se sentou em frente e me interrogou. Por que falou o senhor a favor do Cristo, sendo este um mosteiro budista? Resposta. Com profundo respeito a esta sagrada instituição, eu lhe disse, devo afirmar de forma enfática que o Buda e o Cristo se complementam. Aguardava eu uma reação de parte do mestre, mas com um grande assombro assentiu dizendo: na verdade que o Buda e o Cristo se complementam, assim é. Logo fez trazer um fio ao cânhamo, e me disse, empreste-me sua mão direita. O fiz assim, claro. Com um fio me amarrou, pois, o dedo polegar direito, depois o dedo polegar esquerdo, e terminou falando em linguagem zen, o Buda e o Cristo se complementam. Me retirei daquele mosteiro, havendo entendido perfeitamente o Koan. Em nome da verdade temos que reconhecer que esse Koan é muito sábio. Buda e Cristo estão ligados dentro de nós, porque o dedo polegar direito representaria ao Cristo e o esquerdo ao Buda, são 2 fatores dentro de nós. Buda Gautama Sakyamuni trouxe a doutrina do Buda interior ao mundo. Qual é nosso Buda interior? É o íntimo, o Buda, Atman Budi, falando em linguagem rigorosamente sânscrita, teosofista, esse é o Buda íntimo de cada qual, e Gautama nos trouxe essa doutrina do íntimo. Por isso está escrito no Testamento da Sabedoria Antiga, antes que a falsa aurora amanhecesse sobre a terra, aqueles que sobreviveram ao furacão e à tormenta louvaram ao íntimo e a ele se lhes apareceram os arautos da aurora. Esse íntimo é o Buda interior de cada qual. Que não o tenham encarnados humanoides, é certo. Que está na Via Láctea, de acordo, mas a cada qual lhe corresponde, lá em cima, na galáxia, um Buda íntimo. Quanto ao Cristo, muda a questão. Jesus de Nazaré, o grande Kabir, o grande iniciado gnóstico, um dos membros mais exaltados da ordem dos essênios, e que vivesse há muitos séculos, lá, à beira do Mar Morto, trouxe a doutrina do Cristo íntimo. O erro das gentes modernas consiste em crer que o Cristo era exclusivamente aquele grande mestre, Yeshua ben Pandira, esse é seu nome local, mas isso é local. O Cristo é uma força cósmica, é o segundo Logos, unidade múltipla perfeita, é uma força como a eletricidade, uma força como a da gravitação universal, uma força como a do fogo, a água, o ar, etc. É uma força.
Essa força se expressa através de qualquer homem. Também direi mulher, as mulheres também têm o mesmo direito, que estejam devidamente preparados, e isso é tudo. Se o Cristo é certo que se expressou e se segue expressando através do grande Cabir Jesus, não é menos certo que se expressou através de nosso Senhor Quetzalcoatl, e vale bem a pena ler a vida, paixão, morte e ressurreição do bendito Quetzalcoatl. Se bem é certo que resplandeceu, pois, em Quetzalcoatl, também não é menos certo que um dia brilhou através do rosto de Moisés, no Monte Nebo, não é menos certo que se expressou na Índia com o nome de Krishna, pois o Cristo cósmico, onde quer que ache um homem que esteja preparado, ali ele se expressa. O Cristo não é um indivíduo, não é uma pessoa, não é um eu. Cristo é uma força cósmica que está latente em todo o átomo do universo, é o fogo universal de vida, isso há que entendê-lo, é o fogo. Eu estive na aurora do Mahamanvantara e fui testemunha do amanhecer da vida. Quando o exército da palavra começou a fazer fecunda a matéria caótica para que surgisse a vida, eu vi ao grande Cristo cósmico assumir humana figura, viu entrar ao templo e firmar um pacto, e crucificar-se em sua cruz para salvar a homens e deuses. O Cristo é o fogo universal de vida. Muito se poderia dizer sobre o Cristo e eu lhes direi a vocês o seguinte: o Cristo se define com 4 letras que estão sobre a cruz do mártir do Calvário, in ri, ignis natura renovatur integram. O fogo renova incessantemente a natureza. O fogo está crucificado aqui, na terra. Se golpeamos uma pedra com outra, salta fogo. Onde está o veio de onde saltou ele? Na mesma água se esconde o fogo líquido, entre a pedra o fogo pétreo, dentro do ar o fogo gasoso. Assim, pois, o fogo está em tudo o que é, tem sido e será. O fogo não tem princípio nem fim. Se nós raspamos um fósforo, um palito de fósforo, veremos com assombro que brota a chama. Se dirá que a chama essa, do palito de fósforo, é o produto da combustão, mas tal conceito é falso. Nós asseveramos que a combustão existe devido ao fogo, não poderia haver combustão se não houvesse fogo. O fogo estava encerrado ali, dentro da matéria essa do fósforo. Com a fricção o que se tem logrado é liberar a chama para que se acendesse plenamente. O fogo faz com que a mão possa mover-se para raspar o palito de fósforo. Sem fogo, sem vida, essa mão não se move. O fogo está latente ali, senão, não apareceria, porque do nada, nada sai. O fogo conserva, em seus processos, a todos os organismos existentes, a todas as espécies humanas, a todas as espécies animais e a tudo que é, a tudo que tem sido e a tudo que será. O fogo, em si mesmo, é sagrado. Quem conhece a natureza do fogo? Ninguém, verdade? A mesma vida existe pelo fogo, mas a essência mesma é fogo vivo. Quando essa essência, que é fogo, vem à existência, a criatura se forma e nasce. Quando o fogo, a essência, abandona ao corpo físico, o corpo morre. Assim, pois, viemos ao mundo pelo fogo e vamos quando o fogo nos abandona. Agora bem, o que a nós os gnósticos nos interessa não é tanto o fogo físico, senão o fogo do fogo, a chama da chama, a signatura astral do fogo. Esta, em si mesma, é o Cristo íntimo, só Ele pode, de dentro, salvar-nos e acabar de destruir os elementos indesejáveis que levamos em nosso interior. Agora verão vocês como o Cristo e o Buda se complementam dentro de nós mesmos. Mas há alguns que creem que Gautama, o Buda Sakyamuni, é mais elevado que Jesus de Nazaré, o Cristo, e outros que dizem que o Cristo é superior ao Buda. Cada qual é livre de pensar como queira, eu situo aos ocultistas e esoteristas dentro do terreno vivo do estudo esotérico. Bem sabemos nós que Atmambudi é o Buda íntimo, o Buda. Assim está escrito nos livros sânscritos. Agora bem, já sabemos que o Cristo é o segundo Logos, o primeiro Logos é o Pai, é Brahma, o segundo é o Filho, Vishu, o terceiro Shiva, o Espírito Santo. De maneira que esse Cristo íntimo, é claro, está dentro da escala do ser, ou dentro dos níveis de nosso ser superlativo e transcendental, muito mais além do Buda, mas se complementam. Quando o Logos solar quer vir dentro do corpo de um homem, obviamente deve descer desde sua elevada esfera, penetrar no ventre materno da divina mãe Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, a Virgem do Mar, Stella Maris, a signatura astral do esperma, como se diz em alquimia.
Ela é virgem antes do parto e depois do parto, e ao fim, dela nasce o Logos já humanizado. Vejam vocês esse milagre, como sai ele do fogo em abstrato e se humaniza, por último entra no iniciado com a iniciação de Tiferet, que é a iniciação venusta. Então cresce e se desenvolve dentro de nós, nasce entre os animais do desejo porque o iniciado todavia não alcançou a eliminar seus eus. Ele deve desenvolver-se desde menino. Em princípio o iniciado não sente mudança alguma, mas através do tempo vai sentindo a mudança. Nasce débil, pequeno, mas deve crescer e fazer-se homem. Conforme ele vai eliminando os elementos indesejáveis que em nosso interior carregamos, vai crescendo. Vejam vocês como, não sendo ele um pecador, se converte em algo assim como um pecador, sem o ser, pois, se faz de fato responsável de todas nossas atividades mentais, sexuais, emocionais, volitivas, etc., etc., etc. Vive como homem entre os homens, ainda que os homens não o conheçam, havendo vencido, tem que voltar a vencer, também deve viver, no coração do homem, todo o drama cósmico, tal como está escrito nos 4 evangelhos. Os 3 traidores levam-no à morte, as multidões de eus que em nosso interior carregamos são as que gritam crucifixia, 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 Judas, o demônio do desejo, que troca o Cristo íntimo por todos os prazeres do mundo, as famosas 30 moedas de prata. Pilatos, o demônio da mente que a todas horas vive lavando as mãos, que nunca tem a culpa de nada, que sempre encontra evasivas e justificações, o trai, o faz açoitar em pleno concílio, colocando-lhe coroa de espinhos em suas têmporas, o flagelam com 5.000 e mais açoites. Tudo significa lá dentro nos mundos internos, de qualquer homem devidamente preparado, e aquele senhor deve subir ao Gólgota do pleno sacrifício no mundo causal, ou mundo das causas naturais. E Caifás, o demônio da má vontade, que vende os sacramentos, prostitui o altar, fornica com as devotas, etc., também trai ao Cristo íntimo. Tudo isto se verifica lá dentro, nos mundos internos de qualquer homem que esteja devidamente preparado. Depois baixa ao sepulcro. Com sua morte ele mata a morte. Como ressuscita ele em nós, nós ressuscitamos nele e nos fazemos imortais, nos convertemos de fato em mestres glorificados, nos convertemos em mestres da talha de um Mória, ou de um Cutumi, ou de um Serapis, ou de um Hermes Trismegisto, ou de um Jesus Cristo. Assim que a crua realidade dos fatos é que o Senhor é um fator interior profundo em cada um de nós, como é o Buda. E se Gautama trouxe a mensagem do Buda íntimo, o grande Kabir Jesus traz a mensagem do Cristo cósmico e ambos se complementam, assim foi reconhecido em uma pagoda budista, no Japão. Assim, pois, vale bem a pena que reflitamos nisto, que aprofundemos e aprofundemos em todas estas questões. Há 2 classes de Budas? Sabemos. Existem os Budas transitórios e os Budas permanentes. Buda transitório é o que todavia não logrou encarnar em si mesmo ao Cristo íntimo. Buda permanente ou Buda de contemplação, é aquele que já se cristificou, que já recebeu em sua natureza interior ao Cristo íntimo. Buda Maitreya, pois, é o Buda que encarnou ao Cristo íntimo, assim se deve entender. Buda Maitreya não é uma pessoa, Buda Maitreya é um título, é um grau esotérico, e indica qualquer Buda que se tenha cristificado. Há muito tempo, muitíssimo tempo, me coube viver na China, lá, durante a segunda subraça da grande raça ária. Então me chamei Shaoli, e ingressei na Ordem do Dragão Amarelo. E aprendi os 7 segredos indizíveis, conheci as 7 joias do grande dragão. Nos dedicávamos especialmente à meditação de fundo. Um irmão chinês fazia vibrar um aparelho musical maravilhoso que dava as 49 notas. A síntese daquele estranho aparelho produzia o som nirionosiano do universo. Quando vibrava a primeira nota, nós tratávamos de ter a mente quieta e em silêncio. Ao dar a segunda nota, passávamos ao segundo nível do subconsciente. Também nos enfrentávamos aos eus com o propósito de recriminá-los e de obrigá-los a guardar silêncio. Mas se a mente não lograva aquietar-se, recriminávamos mais fortemente a esses eus. Quando soava a terceira nota, aprofundávamos um pouco mais, nos dirigíamos à terceira zona do subconsciente para brigar com os eus, para obrigá-los a guardar silêncio. E assim,
com cada nota daquele misterioso aparelho, o Ayatapan, nos submergíamos em cada um dos 49 níveis do subconsciente, brigando com os diversos agregados psíquicos inumanos que levamos em nosso interior. Em conclusão, o que chegava à nota 49 e tinha trabalhado corretamente, lograva uma quietude absoluta da mente, nos 49 níveis do subconsciente. Então a essência, o Buddhata, momentaneamente se escapava de entre o ego para precipitar-se no vazio iluminador. Experimentávamos, nessa forma, a verdade, o real. Meu amigo Lishan se distinguiu por aquela idade na ciência profunda da meditação. Ele, Lishan, já não vive sobre a face da Terra, mora em um planeta do Cristo, planeta de um longínquo, desta galáxia. E ali está dentro do corpo astral, é feliz. Assim, pois, Lich alcançou a receber o tão. Mas, o que é o tão? O tão é o ser, o tão é o Henri, o tão é o Cristo íntimo, Lich recebeu o tão. No esoterismo budista Zen, não se usa a dialética meramente raciocinativa, se usa a dialética da consciência, que é diferente. Por exemplo, um monge se dirige ao mestre e o interroga assim: por que Bodhidharma veio do Ocidente? Resposta imediata, instantânea. O cipreste está no centro do jardim. Não coincidirá a resposta com a pergunta, diríamos, acostumados à dialética raciocinativa, ou à dialética formal, mas sim corresponde, tal resposta, à dialética da consciência, a árvore da vida está dentro de nós mesmos, aqui e agora, não importa de onde tenha vindo, a verdade está em todas as partes. Em outra ocasião o abade, o mestre de um mosteiro, diz aos discípulos: perguntai o que tiverdes que perguntar. Um discípulo diz: quero perguntar algo. Mas antes de perguntar, o mestre com seu cajado lhe dá um golpe na boca. Não é muito agradável quando a um lhe dão um golpe, verdade, mas essa é a forma de atuar no Zen e no Chan budista. A pergunta que ia fazer não estava correta. Um dia chega o mestre e se apresenta na sala da meditação. Os discípulos se prosternam ante ele, rendem-lhe muito culto, rendem-lhe honras, e o mestre fala: por que tão tarde tudo isto? Um discípulo fala uma bobagem, sem fundamento, e o mestre o despede: tolo, nécio, fora daqui, longe, não serve. Aqui, se lhes diz uma palavrinha dura aos irmãozinhos, e reagem terrivelmente, isso não tem sentido, de verdade, o nenê de papai. Mas há que aprender o que é a disciplina esotérica. No Zen, isso é uma cruz, mas a dialética que existe no Zen vai ao fundo, vai ao Buda íntimo de cada qual. Por exemplo, um estudante aneloso de saber algo, aneloso de chegar do Satori, de chegar a experimentar alguma vez o vazio iluminador, fala ao mestre dentro do templo: mestre, o que é o vazio iluminador? A resposta foi que o mestre lhe deu um pontapé, mas deu-lhe terrível, no estômago, nada menos. O pobre homem caiu ao chão, aí, como desmaiado, mas experimentou o vazio iluminador. Quando se levantou, em vez de estar perdendo tempo reagindo, abraçou ao mestre e lhe disse cheio de alegria: ao fim experimentei o vazio iluminador. Afortunadamente o mestre não lhe completou a tarefa com uma bofetada, porque quando obtém o Satori, quando um discípulo tem experimentado o Satori e se apresenta cheio de alegria, todavia no estado aquele de êxtase, ante o mestre o tira desse estado com uma bofetada. É verdade, porque, dizem, se não lhe vem a enfermidade do Satori, quer dizer, fica como mal para o resto de sua vida. Então, para que não fique assim com uma bofetada regressam. Observem vocês que o budismo Zen vai diretamente, lá, à essência, à consciência, ao Buda interior, e no fundo resulta transcendental. Como poder explicar-lhes esta questão da dialética da consciência, de que forma? Bom, observem vocês a um pintinho quando está dentro do cascarão e já está pronto para sair, pelo comum, a galinha, quando ela sente que o pintinho começa a picar, por ali, a galinha o ajuda, ela mesma lhe dá umas bicadas ao cascarão e isto ajuda ao pintinho que quer sair. Assim, também, quando já está maduro para o Satori, o mestre o ajuda, ainda que seja com um pontapé, claro está. Pareceria muito duro, mas constitui a realidade do Zen, como o pinto aquele, ou pintinho que está para sair do cascarão. Em todo caso, esse linguagem búdico do Zen e do Chan vai direto, lá, à consciência,
e isso é o transcendental. É uma dialética, mas não a dialética formal, não uma dialética livre, não é esse tipo de dialética, é a dialética da consciência, isso é claro. Nós temos que aprender a olhar dentro de si mesmos, necessitamos aprender a ver dentro de nossa natureza interior. Quando tenhamos logrado, então nos converteremos em Budas. Como aprender a ver dentro de nossa natureza interior? De que maneira? Pois, primeiro que tudo, desenvolver a capacidade da autoobservação psicológica. Como lhes dizia ontem à noite, à medida que um se vai autoobservando psicologicamente, vai vendo seus eus, seus agregados psíquicos inumanos, vai eliminando-os, vai desintegrando-os, vai pulverizando-os com a ajuda de Devi Kundalini Shakti. Porque sem a serpente ígnea de nossos mágicos poderes não é possível desintegrar os eus. Assim, pois, aprender a ver dentro de nossa natureza interior é necessário para converter-nos em Budas, isso é óbvio. Estamos falando algo que é transcendental e importante. Agora bem, em alguma ocasião, um mestre Zen havia sido convidado para que desse um sermão no pagode budista. Todos os monges aguardavam e ao fim chegou o mestre, olhou-os a todos, deu as costas e se retirou à sua cela. Um monge, que era o mais interessado na palestra e quem haviam feito o convite a toda a irmandade, foi reclamar-lhe. A resposta do mestre foi: um perito nos sastras pode lhes ensinar sastras, e um perito em qualquer outra escritura religiosa pode que lhes ensine, eu sou um mestre Zen. Essa foi sua única resposta, tinha dito tudo. É uma linguagem que vocês não entendem, vocês estão acostumados, estão ensinados à lógica formal ou à lógica dialética, mas esta é uma linguagem diferente. O que tinha querido lhes dizer esse mestre? O que foi o que disse? Senhores, aprendam a escutar-se a si mesmos, busquem ao íntimo, busquem a si mesmos, pois dentro de vocês está tudo. Isso foi o que quis dizer. Eu estou dando a explicação aqui. Por que vocês estão acostumados à lógica formal? Se estivessem no Japão, a esta hora, qualquer monge estaria, puxando minhas orelhas fortemente, estaria suportando uma repreensão e um puxão de orelhas. Por quê? Porque estaria castrando o ensinamento. Isso se chama castrar o ensinamento. É necessário que já se aprenda a dialética da consciência. Falando, pois, desta forma, vemos que não é possível chegar ao grau de Buda se um não eliminou em si mesmo os elementos indesejáveis. O Buda transitório todavia está na luta, não dissolveu o ego, é um Buda com resíduos do ego, o Buda permanente é aquele que já se cristificou. Assim, pois, Buda e Cristo estão intimamente relacionados, são dois fatores dentro de nós mesmos. Em um porvir terei que ir à Ásia, cumprir uma grande missão, terei que ensinar à humanidade a necessidade de fusionar os ensinamentos budistas e crísticos, pois o porvir religioso da humanidade estará na mistura do melhor do esoterismo budista com o melhor do esoterismo crístico. Afinal de contas, a gnosis é esoterismo crístico e budista integrados, por isso é que o movimento gnóstico está chamado a fazer uma revolução crucial. No fundo, o que necessitamos é nos liberar, acabar com essas más consequências do abominável órgão kundartiguador. Como poderia existir um Buda se antes não criou os corpos existenciais superiores do ser? E para criá-los se necessita ser alquimista. É inconcebível um Buda que não possua os corpos existenciais superiores do ser, seria absurdo. Mas, como se criam esses corpos? De que maneira? Convém que vocês ponham a devida atenção esta noite, porque este ensinamento é precioso. Necessitamos conhecer os mistérios da grande obra, necessitamos saber como se prepara o mercúrio da filosofia secreta, isso se faz inadiável. O que é o mercúrio? Sabem? Por que se diz ao iniciado que tem que pôr as botas de mercúrio? Bom, lhes direi a vocês que o mercúrio é a alma metálica do esperma, o mercúrio, em si mesmo, é sacratíssimo. Mas, como se elabora o mercúrio? Bom, isso foi o que calaram todos os alquimistas do medievo, esse é o segredo indizível. É urgente elaborá-lo? Sim, vou lhes dar a chave. E obviamente, a chave está precisamente no arcano AZF. Aí é onde está a chave, nestas 3 letras está a chave. A chave de tal arcano. A
aqua ou água, se refere a essa água metálica, a um número radical metálico, ao esioerrai, quer dizer, as secreções glandulares sexuais, o esperma sagrado. A F é o fogo, o forrar, porque sem fogo nunca se poderia elaborar a água pura de vida, o mercúrio da grande obra. A água, em si mesma, é o mercúrio, o número radical metálico que há que aprender a sublimar. Mas o segredo é necessário conhecê-lo, para saber como se fabricam os corpos existenciais superiores do ser. Inquestionavelmente, o segredo está em um artifício que é muito singelo, muito simples, mas grandioso. O segredo vivo para a preparação do mercúrio, esse segredo é chamado secretum secretorum, falando em linguagem latina. Não usarei termos vulgares para o tema, direi, unicamente, que há necessidade da conexão do Lingam-Ioni durante o matrimônio perfeito, e que jamais na vida se deve derramar o vaso de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Tote, e vocês saberão compreender-me. Evitando, pois, o orgasmo da fisiologia, o corpo humano, se consegue a fabricação do mercúrio. Esse mercúrio é a alma metálica do mesmo esperma, a alma metálica, repito. Há 3 mercúrios, e vou enunciá-los e a ilustrá-los com desenhos. Bom, a este o chamaríamos o primeiro mercúrio, que é o azougue bruto do esperma, a este lhe chamaríamos o segundo mercúrio, que é já, propriamente, a alma metálica do esperma, e a este lhe chamaríamos nós o terceiro mercúrio, ou seja, mercúrio mais enxofre. O mercúrio é a alma metálica do esperma, o enxofre é o fogo sagrado. Se juntamos mercúrio e enxofre, faltaria algo mais. Na fisiologia, de Eros, se necessita também o sal, que deve sublimar-se através de todas as operações tântricas e de laboratório. É necessário que estudemos, um pouquinho, toda esta questão. Inquestionavelmente, ao transmutar-se o esperma sagrado em energia criadora, esta sobe por um par de cordões simpáticos, que existem em nossa anatomia orgânica, até o cérebro. São as correntes energéticas sexuais que hão de subir pelos cordões ganglionares, exatamente até a massa cerebral. Esse é o mercúrio, mas sabemos nós, que as correntes energéticas sexuais devem polarizar-se em positivas e negativas, solares e lunares. Já polarizadas, fazem contato no tribeni, perto do cóccix, e então aparece o fogo sagrado que sobe pela espinha dorsal em forma de enxofre. Esse fogo, unido com as correntes solares e lunares do mercúrio, ascende pela espinha dorsal, ao longo do canal de Sushumna, ou canal medular, até o cérebro, e à medida que ascende abre os centros espirituais próprios. O excedente deste terceiro mercúrio, inquestionavelmente vem a cristalizar nos corpos existenciais superiores do ser. Assim nos convertemos em Budas. Mas vamos concretizar-nos agora neste terceiro que sinaliza no quadro. Neste terceiro mercúrio existe o enxofre e o sal. O que é a nebulosa no espaço infinito? Uma mistura de sal, de enxofre e mercúrio. Qualquer metal da Terra, se o dissolvemos, fica reduzido a sal, enxofre e mercúrio. Tudo o que existe na criação se deve ao sal, ao enxofre e ao mercúrio, isso é óbvio. Assim, pois, em uma nebulosa há sal, enxofre e mercúrio. A nebulosa é o arqué dos gregos, daí saem os mundos que logo rodam ao redor de seus centros gravitacionais. Se lá em cima, no espaço estrelado, se necessita um arqué ou nebulosa para que dali brotem os mundos à existência, aqui embaixo é o mesmo, aqui se necessita criar, dentro de nosso organismo, um arqué, uma nebulosa muito especial com sal, enxofre e mercúrio. Essas substâncias as vamos atirar, precisamente, de nossas glândulas endócrinas sexuais, e ao fim, desse arqué de aqui embaixo, do microcosmos homem, nascem os corpos existenciais superiores do ser. Normalmente, as notas do Ré Mi Fá Sol Lá Si vibram no sexo, mas se as passamos a uma oitava superior, o arqué vem a cristalizar em corpo astral. Em uma oitava superior o arqué cristaliza no corpo mental, e em outra oitava ainda mais superior, no corpo da vontade consciente. É assim, repito, como nos convertemos em Budas. Bom, até aqui minha palestra desta noite. Se alguém quer fazer perguntas, tenha mais absoluta liberdade. Estudante. Mestre, o simulacro das virtudes, que consequências pode trazer? Mestre.
Simular virtudes? Isso de imitar virtudes, pois, as consequências que nos trazem são as que tu vês nos hipócritas fariseus, abençoam os alimentos a tempo de sentar-se na mesa, o de fora do prato e do vaso limpam, mas o de dentro está cheio de toda a classe de podridão e de ossos de mortos. Esses se sentem puros e santos, ainda que por dentro estejam podres, creem-se virtuosos, quando na realidade de verdade nada têm de virtude, o único que tem são pedras falsas, e isso é tudo. Quer dizer, da imitação das virtudes nasce com muita força o eu fariseu. Alguma outra pergunta? Vamos a seguir fazendo as perguntas, todos têm que perguntar, a ver, fale irmã. Estudante. Quando um pode lograr ver algum eu, por exemplo o eu da luxúria? Mestre. Pois então tem um que acabar com o eu do temor. Quando um sente medo por algo, esse medo, esse temor há que dissolvê-lo, é outro eu. Há gentes que têm medo de sair fora do corpo físico à vontade. O que acontece? O eu do temor não os deixa. Como fazer para que se lhes tire esse temor? Pois acabar com o eu do temor. À medida que um vá trabalhando sobre si mesmo, à medida que se vá auto-observando determinados elementos, o vão informando. Um vai percebendo aos eus porque o sentido da auto-observação psicológica se lhe vai desenvolvendo, mas se um teme, há que dissolver o eu do temor. Alguma outra pergunta? Estudante. Podese considerar a gnosis como uma religião? Mestre. Pois, a gnosis é a chama de onde saem todas as religiões. No fundo, é religião. A palavra religião vem de religare, voltar a ligar a alma com Deus, mas é a chama puríssima de onde saem todas as religiões. Gnosis é conhecimento, gnosis é sabedoria. Assim é como se deve entender. Alguma outra pergunta? Estudante. Mestre, o ego que temos cada um de nós, este, poderia ser originado por natureza? Digo, fundamentado desde pequeno, desde que o menino, este, gosta de ser egocentrista, então aí se lhe vai formando já um ego, verdade? Mestre. Inquestionavelmente trazemos, ao vir ao mundo, muitos EUS, mas nascem novos, uns morrem e outros nascem. Entre nós, constantemente, estão nascendo novos eus e morrendo outros. Muitas vezes uma tempestade, uma chuva, um sol forte muito forte, produzem em um uma contrariedade, suficiente para que nasça um eu. Essa é a crua realidade dos fatos e temos no fundo de nós, eus que nem remotamente suspeitamos. Como poderia aceitar, por exemplo, uma pessoa honrada que nunca roubou a ninguém um centavo, que no fundo possa ter um grupo de eus ladrões? Como poderia uma pessoa que jamais assassinou a ninguém, que nunca foi capaz de levantar um dedo contra ninguém, admitir que no fundo possa ter uns quantos eus homicidas? Como poderia aceitar uma mulher virtuosa, boa esposa, magnífica cidadã, da qual ninguém pode dizer nada sobre sua conduta, sobre sua retidão, que no fundo possa ter um grupo de eus de prostituição? E assim é. É lamentável dizer-lhes a vocês, que o que temos no fundo de cada um de nós, são profundas trevas, estamos nós vivendo como míseros robôs, no estado de inconsciência mais espantosa do universo. Estudante. Mestre, como poderíamos, alguma chave que pudéssemos utilizar, já que estamos limitados pela personalidade, alguma chave que nos leve? Mestre. Precisamente, já sobre isso falamos, já falamos claro sobre isso. Já lhes disse que existe uma ordem no trabalho e que essa ordem a estabelece, precisamente, nosso ser interior profundo. Nós começamos a nos auto-observar e vamos nos autodescobrindo, e vamos lutando pela dissolução dos eus que vamos descobrindo, mas à medida que vai passando o tempo vamos nos dando conta que todos os eus que vamos descobrindo formam parte de um programa, e que é o ser o que estabelece esse programa dentro de nós mesmos, que ele é o que põe essa ordem, e afinal de contas, o ser programa todo o trabalho de uma forma extraordinária. Quando nós vimos a evidenciá-lo, se forma em nossa psique isso que poderíamos chamar memória-trabalho. Aquele que dissolveu o eu totalmente, poderia perfeitamente escrever um livro, com capítulos ordenados, sobre todas as partes do trabalho. De maneira que isto é bastante interessante, a memória-trabalho que se forma à medida que trabalhamos sobre si mesmos. Alguma outra pergunta?
Estudante. Mestre. Mestre. Sim, haver, estudante. Mestre, a fortaleza da vontade. Qual é o alimento da vontade? Mestre. A quais vontades te referes? Por que temos muitas vontades? Resulta que cada eu tem sua própria vontade, cada eu é uma pessoa completa que tem os 3 cérebros, o intelectual, o emocional e o motor instintivo sexual. Cada eu tem sua própria mente, seu próprio critério, suas próprias emoções, suas próprias ideias, sua própria vontade. E se cada eu tem sua própria vontade, então as vontades todas chocam entre si com conflitos íntimos, terríveis, dentro de nós mesmos. Mas chegar a possuir essa autêntica vontade, que tu me falas, somente haveria que destruir o ego. O dia em que tua essência se libere de verdade, esse dia ficarás com uma consciência liberada, com uma vontade soberana para mandar ao fogo, aos ares, às águas e à terra. Moisés, precisamente, podia mandar aos elementos da natureza porque Moisés havia destruído o ego, havia liberado sua vontade soberana, como para desatar as 7 pragas sobre a terra do Egito e liberar a seu povo. Mas enquanto que um homem não tenha liberado sua vontade, não tomou posse de si mesmo. A autêntica vontade surge em nós quando o ego morreu. Alguma outra pergunta? Estudante. Mestre, em que estado se encontra uma pessoa que começa a se autoanalisar psicologicamente? Mestre. Pois, no estado, precisamente, da autoobservação, é o caso da pessoa que já admite que tem uma psicologia particular. As gentes, normalmente não o admitem. Admitem que tem um corpo físico porque o sabem com sua mente sensual, mas não admitem que tem uma psicologia e, portanto, não se autoobservam. Quando alguém admite que tem uma psicologia particular, começa de fato a se autoobservar, e então, o estado em que se encontra é o de alerta percepção, de alerta novidade, porque se não se achasse nesse estado não se autoobservaria jamais. Alguma outra pergunta? Estudante. Temos no trabalho alguma ajuda interna, nós? Mestre. No trabalho esotérico, a ajuda deve ser interior profunda. O mestre pode mostrar o caminho, mas o discípulo tem que percorrê-lo por si mesmo. A ajuda é interior, a ajuda vem das distintas partes do ser. Obviamente nosso ser tem muitas partes, cada parte do ser deve trabalhar. Seria absurdo que o ser levasse todo o trabalho humano de nós, míseros robôs. O ser tem que trabalhar, cada uma das partes do ser devem trabalhar, posto que cada uma de nossas partes do ser necessita autorrealizar-se. Também é certo que se um não dissolve a totalidade do ego, não poderá desenvolver-se, autorrealizar-se, as partes mais elevadas do ser. Aquele que logrou a completa autorrealização, aquele que logrou o desenvolvimento da parte mais elevada do ser, é que morreu também, absolutamente, em si mesmo. Estudante. Podemos esperar então alguma ajuda, além da que nos proporciona o real ser interior? Mestre. Sim, assim é. A Mãe Divina Kundalini te ajudará a desintegrar erros. Tua monada particular, individual, o Padre que está em segredo, te orientará no trabalho, cada uma das outras partes do ser fará algo por ti. Tua Minerva própria, particular, essa Minerva individual, é a parte do ser que cultiva a sapiência, te dará a sabedoria que necessitas, se tu perseveras. Estudante. Mestre. Mestre. Sim. Tem a palavra, estudante. Depois de que ao Cristo, uma vez, lhe perguntaram o que é a verdade, ele deu as costas, também disse-lhe a frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há contradição? Mestre. Indubitavelmente, em primeiro lugar, Cristo não deu as costas, guardou silêncio ante Pilatos. O que deu as costas foi Gautama, o Buda Sakyamuni. Quando Jesus o Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é uma pessoa a que o diz, é o Cristo íntimo. Inquestionavelmente, aquele que trabalha de verdade sobre si mesmo e avança neste trabalho, algum dia desses tantos é ajudado pelo Cristo íntimo. O Cristo, em si mesmo, é a verdade, é o caminho, mas o Cristo não é um indivíduo humano ou divino. Cristo é uma força como a da gravidade, como a da eletricidade,
como a da coesão universal. Cristo vem de dentro, não de fora. Aqueles que aguardam a segunda vinda do Cristo de fora, pois estão equivocados. Cristo virá de dentro, do Espírito, da consciência, do fundo de nossa alma. Quando nós o ressuscitarmos, ele entra então em nosso templo, que é o corpo, para nos ajudar no trabalho. Ele ajudará então, far-se-á a cargo de nossos processos mentais, volitivos, sexuais, etc., etc., etc. Ele se fará homem entre os homens e lutará para desintegrar todos os elementos indesejáveis que carregamos em nosso interior, e lutará como se fosse parte de si mesmo, quer dizer, não sendo um pecador far-se-á pecador, não sendo um homem que viva nas trevas parecerá como se o fosse, far-se-á pessoa de carne e osso para poder nos liberar. Ao fim, um dia desses tantos, terá que subir ao Gólgota do supremo sacrifício, dar a vida para que outros vivam. E por último, o que faz o Cristo no coração do homem é morrer, porque com sua morte mata a morte, e logo ressuscita dentro do mesmo homem e o homem dentro dele, e vem a glorificação. Mas ninguém poderia receber ao Cristo íntimo se não trabalha sobre si mesmo, e ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, de nada serve isso se não nasce em nosso coração também, e ainda que Cristo tenha subido lá ao Gólgota da Terra Santa, de nada serviria isso se não sobe em nosso Gólgota também, e se não morre e ressuscita entre cada um de nós. A ressurreição há que consegui-la agora, em carne e osso, ao vivo, aqui mesmo. Quem pensa que a ressurreição é para um remoto futuro, se equivoca. Quem pensa que a ressurreição é para todos os seres humanos, estão muito fora da verdade. A ressurreição não é para todos, e se consegue aqui e agora se de verdade nos propomos morrer em si mesmos. O Cristo vem de dentro, repito, é a verdade que surge em nosso interior e surge quando estamos bastante avançados neste trabalho tão difícil. Alguma outra pergunta? Estudante. Mestre, se tem falado muito da vinda do Anticristo, mas na verdade, o que é? O Anticristo está aqui mesmo atualmente, está fazendo uma campanha gigantesca em todos os países do mundo, fala através de milhões de gentes, inventa foguetes que saem à lua, aviões ultrassônicos, medicinas que fazem prodígios, etc., etc., etc. O Anticristo é, precisamente, o contrário do Cristo íntimo, é o ego animal, e avança vitorioso com sua mente cintilante e terrível. Todo o mundo se ajoelha ante o Anticristo e dizem, não há como o Anticristo. O Anticristo da falsa ciência faz prodígios e todo o mundo se ajoelha reverente ante ele. Quem como o Anticristo, quem é capaz de fazer o que ele faz? E milhões o seguem. Os cientistas do Anticristo odeiam ao Eterno. Alguma outra pergunta? Estudante. O pobre, como pode liberar sua consciência, se tem, escravizada no dinheiro? Pois, esta questão do trabalho psicológico é completamente diferente. Convém saber instruir para que o pobre possa liberar-se. Se observamos, por exemplo, ao pobre, veremos que indubitavelmente está vivendo em um meio infra-humano. Faz algum tempo, observava eu um grupo de paraquedistas, lá, no DF viviam eles perto de minha casa, haviam se apoderado de um terreno alheio. Bom, mas sim me propus observá-los do terraço, levavam uma vida infra-humana, viviam ébrios. Nessa colônia onde eu vivo, raras vezes se viam as patrulhas de polícia, mas desde que os paraquedistas aqueles invadiram esse terreno, as patrulhas vão e vêm por aí. Nunca se viam casos de sangue e agora já se viram. Viviam sempre brigando entre si, tratando-se muito mal uns aos outros, em lugar de compartilhar sua própria dor, em lugar de tratar-se como irmãos. Então foi quando pensei no seguinte, se um destes homens mudasse de nível do ser, que diferente seria? Mas, para que ele desse um passo adiante no nível do ser, inquestionavelmente teria que receber a informação, que alguém tivesse a amabilidade de descer até eles e lhes explicasse de que forma poderiam mudar de nível do ser, passar a um nível mais elevado. Se poderia passar a um nível mais elevado, sim ele, já consciente deste trabalho, se propusesse eliminar seus defeitos inumanos, eliminar seus erros psicológicos. Mas, inquestionavelmente, ao começar a eliminá-los ficaria fora de onda, em relação com a gente que o rodeia, mas por lei de afinidade se poria em contato com gentes de outro nível do ser diferente.
entraria em relação com outra classe de seres humanos e isto lhe brindaria outras oportunidades, então abandonaria aquela cocheira e passaria a viver melhor. Se o pobre por mudar o nível de ser pode deixar de ser miserável e entrar em uma situação econômica melhor, isto lhe daria ânimos para prosseguir no trabalho sobre si mesmo, mas o que se necessita é elaborar entre todas essas gentes que estão em desgraça. Alguma outra pergunta? Estudante. À parte das necessidades econômicas dessas pessoas, existem também a ignorância, e para que possam assimilar os conhecimentos da gnosis, penso eu, se necessita um grau mínimo de conhecimentos. Mestre. Assim é. Se necessitaria muita paciência, missionários que tivessem a paciência de verdade de instruir a essas pobres gentes, para que elas começassem a trabalhar sobre si mesmas e passassem a um nível do ser superior. Tenhas em conta que o nível do ser de cada qual atrai sua própria vida. Observemos nós uma vaca no estábulo, seu nível de ser atrai sua vida de vaca, e se levarmos essa vaca, por exemplo, a um apartamento luxuoso, e a perfumarmos, e a vestirmos o melhor possível, ainda no luxuoso apartamento seguirá sendo vaca. O nível do ser de cada qual atrai sua própria vida. Se é uma pessoa, por exemplo, de um nível do ser inferior, inumano, que vive em desgraça, a vestimos o melhor e a levamos ao palácio de Buckingham, a viver lá ao lado da rainha Isabel, inquestionavelmente lá, dentro do palácio de Buckingham, seu nível do ser atrairá a sua própria vida e podemos estar seguros de que aos poucos dias estará em conflito com a servidão, formando problemas. Pois sim, o nível do ser de cada pessoa atrai sua própria vida. Se nós passamos a um nível do ser mais elevado, atrairemos circunstâncias diferentes a nós, umas novas formas de vida, e viveríamos uma vida, disséramos, edificante e essencialmente dignificante. Isso é óbvio. Alguma outra pergunta? Fale, irmão. Estudante. Mestre, que parte de nosso ser somos nós e quais são nossas? Mestre. Me perguntas que parte do ser somos nós? Grave, porque nós não somos nenhuma parte do ser, nós não somos senão míseros robôs programados para tal ou qual trabalho, de acordo com o pensum de matérias que estudamos desde os bancos escola. Temos uma falsa personalidade e uma consciência falsa, nossa verdadeira consciência superlativa do ser foi deslocada, está a pobre lá, arquivada no fundo do esquecimento. O que somos nós é robôs, máquinas controladas por forças desconhecidas, pelos eus. Mas nosso ser interior profundo, com todas suas partes sublimes, pois está muito mais além da máquina, muito mais além do mísero robô. O que pode saber o robô sobre o ser? O que pode saber a mente sensual sobre as diversas partes do ser e sobre seus funcionalismos? Nada. Comecemos por nos autoexplorar para evidenciar, por si mesmos, a crua realidade do que somos. Só assim, e de verdade, poderemos chegar até as partes mais puras do ser. Alguma outra pergunta? Estudante. Mestre. A essência jamais é inconsciente, achás engarrafada entre o ego e processando-se em virtude de seu próprio condicionamento, mas o dia que rompamos nós as garrafas, a essência ficará livre. Bom, antes que as pessoas vão se retirar, quero informar-lhes, antes de tudo, que amanhã também teremos conferência. Amanhã haverá conferência à mesma hora, às 8 dessa noite. E espero que todos vocês estejam reunidos aqui, para que conversemos. Estou disposto a conversar com todos vocês e com toda a sinceridade, para que os que não estejam de acordo, digam, não estou de acordo, que refutem o que tenham que refutar, e se não, não refutem, escutem. Risos.